já falamos sobre o campo fundamental da eletrostática, que é o potencial elétrico, e agora vamos falar de um outro campo, o campo elétrico. Ora, o campo elétrico, ele é um campo vetorial, ou seja, a gente escreve E com uma flecha por cima, e é claro que o campo elétrico, em geral, depende de x, y, z e t, mas na eletrostática o campo elétrico depende só de x, y, z. Já explicamos que x, y e z são as coordenadas de um ponto de espaço. Estamos falando do campo elétrico num determinado ponto do espaço, de coordenadas x, y, z. Ora, o campo elétrico tem três componentes por ser uma grandeza vetorial, x, y e z, cada uma delas dependendo de x, y, z, ou apenas de duas dessas variáveis, e eventualmente dependendo apenas de uma dessas variáveis. É muito comum se falar primeiro do campo elétrico. Por que isso? É porque o campo elétrico, na verdade, tem uma vantagem dele ser, entre aspas, observado, na verdade, detetado. Por quê? Onde tem um campo elétrico, se eu colocar ali uma carga Q minúscula, uma carga Q, então essa carga Q vai experimentar a ação de uma força, conhecida como força elétrica. E essa força elétrica é igual a Q minúsculo, a carga da partícula, vezes o campo elétrico naquele ponto. Então, em geral, se costuma falar primeiro do campo elétrico porque, às vezes, dá para a gente perceber, digamos, visualmente, a existência de um campo elétrico colocando uma carguinha ali, em algum ponto do espaço. E agora olhando para a força resultante. Mas o campo elétrico não é um campo fundamental. O campo fundamental é o potencial. Então, vamos assistir esse vídeo para ver como a gente percebe a existência do campo elétrico, né, analisando forças, né? Para esta experiência usaremos um pequeno disco feito com papel alumínio colado num fio fino isolante pendurado numa haste metálica sobre uma base de madeira, um tubo de PVC transparente e papel toalha. Iniciaremos eletrizando o tubo de PVC atritando-o vigorosamente com papel toalha. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. No nosso caso, os elétrons passam do papel para o tubo e, portanto, o tubo fica eletrizado negativamente. Em seguida, aproximamos o tubo carregado do disco de alumínio, que inicialmente é atraído pelo tubo, pois se encontrava neutro ou descarregado. Porém, ao encostar no tubo, o disco se eletriza por contato, ficando com cargas de mesmo sinal do tubo. E como cargas de mesmo sinal se repelem, haverá forças de repulsão entre eles, como podemos observar na sequência do experimento. Quanto mais os corpos se aproximam, maiores serão as forças de repulsão. Agora, quando o disco encosta na haste metálica, se neutraliza e volta novamente a ser atraído pelo tubo. Podemos mostrar este mesmo efeito com a mão servindo como um terra, que também pode neutralizar ou descarregar o disco. Assim, pode-se observar o efeito campainha, onde o disco executa um movimento pendular, se eletrizando e se descarregando por contato, alternando forças de atração e de repulsão. O campo elétrico, a despeito do fato dele ser mais facilmente identificado, ele é um campo que é literalmente um campo derivado. Ele só existe se o potencial elétrico variar de ponto a ponto no espaço. Qual a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico? Ora, o campo elétrico
é igual a menos o gradiente do potencial elétrico. Ou seja, o campo elétrico tem componentes Ex, EY e EZ, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, de tal maneira que Ex é igual a menos, esse menos é por razões históricas, né? Mas Ex é igual a menos dV dx. Estou falando de derivadas parciais. EY é igual a menos dV dy e EZ é igual a menos dV dz. Veja, o campo elétrico é um campo derivado, literalmente, estou falando de derivadas parciais, do potencial. Esse aspecto é fundamental. Ora, vamos agora tentar visualizar o campo elétrico fazendo uso do que denominamos muitas vezes, né, de linhas de campo. Às vezes também utilizamos a palavra linhas de força. Como o nome indica, são linhas, né? Essas linhas são orientadas, a gente coloca aqui flechinhas, né, para orientá-las, né? Ora, se eu tenho aqui as linhas de campo, qual a informação que eu posso extrair das linhas de campo? Na verdade, linhas de campo elétrico, do campo elétrico. Ora, vamos lá. Sobre o módulo do campo elétrico, a gente pode inferir muito pouco. Tudo que a gente pode dizer é que onde as linhas de campo são mais adensadas, a intensidade do campo elétrico é maior. De forma que nessa região aqui, com certeza, o campo elétrico tem uma intensidade maior do que nessa região aqui, onde as linhas são muito menos adensadas, né? E a outra coisa, e essa agora, nós podemos determinar com a mais absoluta precisão, é qual é o sentido do campo elétrico em cada ponto. E a direção do campo elétrico em cada ponto, vamos começar pela direção. Ora, a direção do campo elétrico num determinado ponto aqui, ao longo de uma linha de campo ou uma linha de força, a direção do campo elétrico é a direção de uma reta tangente que passa por esse ponto. Então aqui tenho que, nesse ponto, a direção do campo elétrico é dada pela tangente e o sentido é dado pelo sentido da orientação da linha de força. Nesse ponto, por exemplo, o campo elétrico é tangente por esse ponto. Neste ponto, ele é tangente e orientado assim, e assim por diante. De forma que eu posso extrair informações, especialmente em relação ao módulo e à direção, mas não tenho como determinar com muita precisão o módulo. Eu posso determinar a direção e o sentido, mas não o módulo, fazendo uso das linhas de força. Aqui eu tenho alguns exemplos de linhas de campo. Por exemplo, no caso de um capacitor de placas paralelas, as linhas de campo são retas, paralelas e orientadas de acordo com essa figura. Por exemplo, se eu tenho uma carga elétrica diante de um condutor, essa é a forma das linhas de força. E às vezes a gente pode até mesmo fazer experiências que nos permitem visualizar as linhas de força, como é o que temos aqui do lado direito. Gostaria apenas de ressaltar, e esse ponto é importante, que as linhas de força ou linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Por que isso? E é igual a menos gradiente de V. Ora, o operador gradiente aplicado a uma função escalar vai me dar em cada ponto a normal à superfície. Consequentemente, fica demonstrado que as linhas de campo são sempre perpendiculares às equipotenciais, às superfícies equipotenciais. Ora, vamos começar
fazendo um exercício relativamente simples, né? Que é o de determinar, né, o campo elétrico quando eu tenho só uma carga num determinado ponto do espaço. Qual é a maneira mais fácil de determinar o campo elétrico quando eu tenho uma partícula dotada de carga Q, né, num determinado ponto do espaço? É simples. Se o potencial é conhecido, como é este caso, nós já sabemos que o campo elétrico tem componentes de tal maneira que a componente x é a derivada do potencial com respeito a x. A componente y é a derivada. Então, se trata aqui de um mero exercício de derivadas parciais, onde, por derivadas parciais, entendemos derivar com respeito a uma coordenada dv dx, nós derivamos o potencial com respeito à coordenada x. dv dy, derivamos o potencial com respeito à coordenada y. De forma que temos aqui um exercício simples, né? Devemos simplesmente derivar, né? Então, tenho aqui o resultado dessas derivadas, né? Eu tenho aqui a função que é x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais e menos e' ao quadrado, onde x', y' e z' são as coordenadas do ponto onde está a carga Q, e x, y, z são as coordenadas do ponto P. Ora, efetuando essas derivadas, né, não é difícil, é relativamente simples. Estou derivando a função de alguma coisa menos meio, de forma que aqui cai um menos meio, e depois eu derivo aqui dentro. E o resultado disso é que o campo elétrico vai poder ser escrito sob essa forma. Ou seja, eu posso, na verdade, resumir, né, a expressão para o campo elétrico como sendo: o campo elétrico quando eu estiver determinando o campo elétrico num ponto R', esse campo elétrico é igual a Q sobre 4π ε0, e essa é uma expressão que eu vou ressaltar daqui a pouco, vezes R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo, de forma que o módulo do campo elétrico ele depende de 1 sobre módulo de R menos R' ao quadrado. Claro que multiplicando por Q dividido por 4π ε0. Vamos agora analisar, né, as linhas de forças, né, quando nós estamos diante de um problema envolvendo uma carga elétrica de sinal positivo ou de sinal negativo. Ou seja, temos aqui o resultado. As linhas de força são linhas radiais, perpendiculares, como vemos por essa figura, às superfícies equipotenciais, partindo da origem, considerando essa carga na origem. Se a carga for positiva, temos aqui essa indicação da flecha, indicando, portanto, que essa carga é positiva. Se a carga for negativa, observe a orientação dessa flecha. É em direção ao centro. É o caso mais simples de linhas de força. Muito bem. Ora, se eu determinei o campo elétrico produzido por uma carga Q, então vamos aqui colocar essa carga Q, de tal maneira que essa carga Q
tem um vetor posição associado a ela, que estamos chamando de R'. Essa carga Q gera um campo elétrico e nós sabemos que esse campo elétrico é no ponto de coordenadas R, esse campo elétrico é igual a carga Q dividido por 4π epsilon 0 vezes R menos R', dividido por módulo de R menos R'. Agora estou falando de módulo de R menos R' ao cubo, né? Já deduzimos esse resultado, né? Ora, se eu agora tenho nesse ponto uma carga Q, esta carga vai experimentar a ação de uma força, porque ali existe um campo elétrico, e essa força é igual a Q vezes Z. É isto. Ora, qual é a força, então, entre essas duas partículas de carga Q? Estamos agora de volta à lei de Coulomb. Deduzimos aqui a lei de Coulomb. É isto? Eu tenho que a expressão para a força entre duas cargas elétricas, Q minúsculo e Q maiúsculo, que estão a uma determinada distância. Agora que tenho aqui a formulação em termos de vetores. Vamos assistir a mais esse vídeo para a gente entender esse aspecto relativo às forças. Nesta demonstração, usaremos um gerador de Van der Graaf e um pequeno círculo feito de papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Este pequeno círculo está ligado a um canudinho por um fio bem fino, que é desfiado de uma meia de seda, que é um bom isolante elétrico. Acionamos então o gerador Van der Graaf, que funciona com uma manivela. Quando a giramos, ela eletriza a esfera metálica da parte superior do gerador. Ao aproximarmos o papel alumínio da esfera metálica eletrizada, ele se eletriza por contato e fica carregado com cargas estáticas de mesmo sinal da esfera. Por isso, ele passa a ser repelido pela esfera do gerador. Por meio deste pêndulo, podemos visualizar um campo de forças ao redor da esfera, que age sobre o círculo de alumínio, repelindo-o. Este campo invisível é chamado de campo elétrico e surge na presença de corpos eletrizados. O campo elétrico também pode ser chamado de um campo de forças, pois ele aplica uma determinada força sobre uma carga de prova imersa neste campo. O módulo da força aplicada sobre esta carga é o produto do campo elétrico e do valor desta carga. Podemos notar também que o campo elétrico diminui com o aumento da distância, ou seja, quanto menor a distância da carga, maior o campo elétrico e, consequentemente, maior a força atuando sobre ela. Finalmente, podemos ver outro fenômeno chamado de efeito campainha. Ao posicionarmos uma das mãos perto do pêndulo, o círculo de alumínio passa a oscilar entre a mão e a esfera do gerador. Isto ocorre pois a mão serve como um terra, ou aterramento. Quando o círculo de alumínio eletrizado encosta na mão, ele se neutraliza e se descarrega. Nesse instante, ele passa a ser atraído pela esfera, e ao encostar, se eletriza novamente, passando a ser repelido, repetindo o processo de carga e descarga como o movimento de uma campainha. Muito bem. E se eu tenho duas partículas? Agora eu posso tratar essas duas partículas de carga Q1 e Q2 usando vetores R1 e R2 e não vou fazer esse exercício porque ele é bastante simples, mas o fato é que agora somos levados à lei de Coulomb, derivando com respeito a um conjunto de coordenadas e com respeito ao outro conjunto de coordenadas. Num caso, eu tenho a força da partícula 2 sobre a partícula 1 e no outro caso, a força da partícula 1 sobre a partícula 2. São detalhes, né? Acho que nem sei se vale muito a pena a gente discutir isso com maior profundidade. É bem simples.
E agora? E se eu tenho um conjunto de cargas elétricas? Eu tenho N cargas elétricas. Veja, nessa figura, eu tenho aqui 5 cargas elétricas. Né? Cada uma delas um vetor posição, R1, R2, R3, R4, R5. E agora, eu estou querendo determinar o campo elétrico no ponto P, em vermelho, cujo vetor posição é R. Como eu faço? Princípio da superposição. O campo elétrico resultante é o campo elétrico produzido naquele ponto pela partícula 1, mais o campo elétrico produzido naquele ponto pela partícula 2, depois mais o campo da partícula 3, mais o campo da partícula 4, é assim por diante. É relativamente simples. Então, a gente vai colocar alguns exercícios para vocês, envolvendo, na verdade, soma de vetores. Porque se trata disso. Eu tenho as posições de cada uma das cargas elétricas e agora eu quero saber qual é o campo elétrico num determinado ponto do espaço. Somo vetores, onde cada vetor corresponde ao campo elétrico produzido por uma daquelas partículas. Eu tenho N partículas, tenho que somar N vetores. Muito bem, vamos agora à questão da força sobre uma carga Q, que agora está naquele ponto R. É uma carga Q diferente daquelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diferente. É uma carga de prova, muitas vezes a gente diz isso. Qual é a força sobre aquela partícula de carga Q? É igual a Q vezes o campo elétrico. Então, de novo, para determinar forças, estamos falando aqui, na realidade, de soma de vetores. É isto. Exercícios que a gente pode dar envolvendo soma de N vetores. E é melhor usar representação analítica, onde você vai somar as componentes. De outra forma, fica praticamente dificílimo, né, resolver sem utilizar representação analítica. Por exemplo, o campo elétrico produzido por duas cargas de sinais opostos, eu escrevi aqui a expressão, colocando o eixo Z passando pelas duas cargas, de sinal mais Q, menos Q, D é a distância entre elas, e quando a gente olhar as linhas de força do campo elétrico, estão de acordo com essa figura que nós estamos apresentando aqui. Poderíamos aí ilustrar mais ainda, mas é uma questão relativamente simples, então vamos continuar. Aqui no caso, nós estamos falando de duas partículas de cargas Q1 e Q2, não necessariamente esse caso onde temos partículas de cargas com sinais opostos, né? Mas um exercício simples, bem simples, soma de vetores. Vamos agora à questão de uma distribuição contínua de cargas. Essa distribuição, já explicamos, ela é caracterizada ou pela densidade de cargas, ou pela densidade de cargas volumétrica, ou pela superficial, ou pela linear. E agora o que eu faço? Eu tenho a expressão para o potencial, escrevo E igual a menos o gradiente do potencial. O resultado, ele pode ser resumido assim. E é uma integral tripla em geral, quando eu tenho uma distribuição volumétrica de cargas, né? Mas essa integral é do tipo R menos R' sobre módulo de R menos R', e aqui eu tenho a densidade como função de R' e o elemento de volume dV', né? É um elemento de volume da distribuição de cargas. É uma questão de, novamente, fazer exercícios envolvendo integrais de muitas variáveis, no caso 3, ou de várias variáveis, no caso 3. Então, são exercícios que são relativamente simples, mas, em alguns casos, mais simples do que outros, porque efetuar essas integrais, em geral, dão algum trabalho, né? Ou efetuar as integrais dá algum trabalho, né? Mas a ideia é sempre colocar exercícios que sejam factíveis, né?
porque, em geral, é quase que impossível encontrar uma expressão para uma distribuição geral, né? É claro que eu posso também perguntar, nós podemos nos perguntar a respeito do resultado de um campo elétrico quando eu tenho uma distribuição volumétrica de cargas, ou quando eu tenho uma distribuição superficial de cargas, ou quando eu tenho uma distribuição linear de cargas. Claro que essas distribuições são dadas por ρ, a gente utiliza essa letra, ρ de XYZ, sigma de XYZ e lambda de XYZ. Às vezes, essas distribuições são distribuições que não dependem de XYZ, são constantes. Esses casos são mais simples da gente tratar. Muito bem, o fato é que, como E é igual a menos o gradiente de φ, não é difícil mostrar que o trabalho da força elétrica não depende do caminho. A força elétrica é uma força conservativa e o trabalho realizado quando vamos de um ponto P0 até um ponto P1 é igual à carga vezes V de P0 menos V de P1. O fato é que é muito fácil, né, demonstrar que a integral de caminho que dá o trabalho realizado por uma força, ele só depende dos extremos. Se eu estou falando da integral da força elétrica, quando a partícula se desloca de um ponto A até um ponto B, essa integral só depende do caminho e ela é dada por U de A menos U de B. Força elétrica é uma força sempre conservativa e isso decorre do fato de que a força pode ser escrita como sendo igual a menos gradiente da energia potencial. E com isso, então, nós vemos algumas características do campo elétrico, definimos o campo elétrico e a sua relação com o potencial. É isso que nós estamos procurando reforçar, a relação entre o campo elétrico e o potencial.